Sejam bem-vindos a mais esse podcast. No ano passado, eu fiz o podcast Conferência Geral na Rede TV. É a primeira vez lá que a igreja ia colocar algumas das sessões de conferência na TV aberta, a Rede TV. E nós falamos um pouquinho a respeito daquilo, minhas percepções, o que eu achava daquilo. E coincidiu de eu fazer a postagem no ano passado, bem no dia da conferência. Então as pessoas, quando estavam procurando, por exemplo, no YouTube ou alguns outros canais de podcast, para ouvir a conferência, o meu podcast estava sendo sugerido para eles. Então as pessoas iam lá, aí, poxa, deixa eu ver o que fala aqui. E aí logo se enchiam de raiva, então choveu de comentários. Você é do inimigo, largou da barra de ferro, tá com o diabo no corpo e aquela coisa toda. E nesse ano não foi diferente, porque eu queria comprovar isso, o quanto que as pessoas têm essa maldade no coração com as pessoas que pensam diferente delas. Então eu fiz novamente, dessa vez foi de propósito, outra vez não foi, vou falar sobre a conferência e acabou. Eu falei, vou postar e não sabia que ia dar a repercussão que deu. E dessa vez eu fiz de propósito, eu falei sobre a conferência, um pouquinho só, ainda não foi muito sobre isso que eu falei em todo aquele podcast. E coloquei o nome, Conferência Geral na Rede TV 2021, e as pessoas vieram em peso, né? Lógico, os membros caíram de paraquedas novamente e quando chegam aqui destilam ódio, aquela coisa toda, que vocês podem conferir, né? Só procurar esse podcast aí, que falei da conferência. E as pessoas vêm realmente lá nos comentários, principalmente no YouTube, que dá para você comentar, e as pessoas vêm e realmente destilam tudo, aproveitam aquele momento para mostrar que empatia é zero e que eu gosto de você só até onde se você acredita nas mesmas coisas que eu. Isso já é característico, então ficou comprovado mais uma vez que eles não conseguem tolerar pessoas que pensam diferentes. Não conseguem respeitar histórias, o que as pessoas passaram. Só importa se estão acreditando nas mesmas coisas que eles. Então eu sei disso também, porque por 40 anos fiquei dentro da igreja, dessa corporação, e hoje eu sei como é que é. Eu consigo utilizar todo esse período que eu passei na igreja para entender. Então quando as pessoas vêm com todo esse ódio, eu entendo por que elas fazem isso. Mas hoje eu vejo um pouquinho diferente as coisas. Eu acho que não deveria ser assim. Se eu pudesse mudar o tempo que eu estava lá dentro, mas não dá. Então eu entendo porque as pessoas são assim, as que estão dentro da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso, prontas para destilar o ódio por quem pensa diferente. E essa semana também foi interessante porque apareceu uma pessoa que foi da época da minha missão e ela começou a mandar mensagens, né? Descobriu assim, esse aqui acho que é ele que trabalha com aquele podcast Mormon Uma Ova. E a pessoa começou a me mandar mensagens, quanto tempo, e não sei o que tem e tal, poxa, volta para a igreja, não sei o que tem, temos que separar as pessoas da igreja, aquela mesma história, né? Não vamos culpar a igreja por pessoas, tem que ser do seu coração, lembre-se de quando você orou e sentiu, e aquelas coisas que a gente sempre ouve quando a gente está descobrindo a verdade saindo da igreja, né? E eu lembro que eu troquei um pouquinho de mensagens com essa pessoa para explicar, né? Assim, eu sei que não veio por mal, então talvez algum tipo de resposta para que possa entender o ponto de vista. Então falei muito sobre isso. Falei, obrigado pela sua preocupação, mas eu sei que tem coisas que não dá mais para engolir, que tem coisas que não cola mais. Foi 40 anos de passar pano para as coisas e justificar, que eu acho que não dá mais. Eu não queria ficar dando exemplos das coisas. Eu acho que quando a gente aprende as coisas, muito daquilo ali, aprende as coisas fora da igreja que não ensinam lá, muitas dessas coisas é para nós mesmos, não é mais para ninguém. Para que você consiga abrir os seus próprios olhos e dali para frente tomar suas próprias decisões. Aí, lógico, entrei um pouquinho nos assuntos, porque não teve como não entrar, sobre poligamia e tal. Para mim não cola mais, sabe? Falar que Joseph Smith ele praticou a poligamia simplesmente para mostrar que ele é um profeta igual da Bíblia.
Não cola mais, não tem. Olha, até dá um desânimo ter que falar sobre isso de novo. Mas não cola mais, sabe? Ele teria todas as outras qualidades de um profeta da Bíblia para ele exercer, para mostrar que ele é um profeta iguais os da Bíblia. Mas tem que ser logo a poligamia, sabe? E as pessoas ainda falam, não, mas um dia, se não funciona, né? As pessoas aí jogam outra passada de pano, mas um dia Deus vai revelar por que ele praticou a poligamia e vamos entender o propósito divino disso. Sabe, vamos tentar imaginar o cenário? Vai. Vamos supor que chegaremos no último dia. Estamos lá no último dia agora, todos nós aqui que estamos ouvindo esse podcast. Aí vai aparecer Deus na nossa frente, ou Jesus Cristo, não sei. Pessoal, eu estou aqui agora para explicar o motivo divino que Joseph Smith praticou poligamia. Então lá vai. Aí ele explica o motivo. Não me vem nada na mente positivo para isso ter acontecido. Mas, lógico, passando um pano, as pessoas imaginam que Jesus Cristo ou Deus um dia vai ter uma justificativa boa para ele ter praticado a poligamia com mulheres casadas e até de 14 anos. Que positivo tem nisso? Isso é só a lógica da bondade humana, da bondade que a mente é onde a gente consegue chegar. E não existe na poligamia praticada por Joseph Smith também tudo que ele fez na vida dele como positivo para ser justificado depois. Entende? Então, com essa pessoa aí que tentou me chamar, entre aspas, ao arrependimento, sabe? Aí a pessoa fica sem resposta e até um ponto que ela chega e fala assim, não colou nada que ela falou comigo. Então ela simplesmente fala assim, mas um dia eu orei e recebi a resposta. Pronto. É a finalização de toda a discussão de membro da igreja. Ou ele fala para você, tudo bem, mas eu orei e recebi resposta, a hora também. Ou, presto meu testemunho, acabou. Porque a gente sabe que a passada de pano, ela vai até um limite, ela tem um começo, meio e fim. E no final, não surtiu efeito, o que vai acontecer? Vai lá falar assim, não, mas eu orei e recebi resposta. O que você vai discutir depois disso? Acabou, então... A gente vê que a passada de pano ela tem um fim e às vezes não tem muita resposta. Não tem, vai parar ali. E é isso, não cola mais para mim muita coisa. Sabe, vai falar do sacerdócio dos negros, sabe, proibido até 78, aquela coisa toda. Não cola mais para mim. A igreja ela teve muita coisa, né, e ainda tem, que é aquele DNA que vem desde o seu fundador, que eles tentam querer separar, mas não cola também isso. Sabe? Não dá para mostrar para mim que se separa uma coisa da outra. Então eu volto a falar. Joseph Smith ele não deve ser separado da igreja mórmon. Só porque ele comete um monte de erros na vida dele, aí agora quando a gente vai falar da igreja, eles falam assim, não, vamos separar, mas Joseph Smith ele é o homem, não tem nada a ver. É lógico que tem a ver. Volta a falar, no prefácio do livro de Mórmon está falando que ele é o que mais fez pela humanidade depois de Cristo. Mas aí quando vai falar da igreja e as mancadas que ele deu, aí não pode comparar. Não. Aí Joseph Smith é separado, não tem nada a ver. Tem coisas que não cola mais. Não cola. Comigo não. Então a pessoa saiu, né? Essa pessoa que veio falar comigo saiu sem o efeito que ela queria. Não justificou nada. Mas eu entendo, volto a falar, eu entendo. Não critico. Talvez, né, por 40 anos eu estaria fazendo as mesmas coisas e fiz as mesmas coisas. A pessoa chegava e falava, não, mas eu aprendi alguma coisa. Não, para, é apostasia. Que site que você viu isso, que livro que você viu isso, fecha, joga fora, não abre mais, você que está errado. Nossa, eu cheguei a falar isso para as pessoas. Pessoas chegavam, já chegaram a falar, eu aprendi isso, Joseph Smith. Eu falava para pessoas, você que está errado. Não é aquilo lá, Joseph Smith, não é você que está errado. Que passada de pano mais absurda. Hoje, quando a gente se afasta um pouco de tudo aquilo, daquele antro, a gente consegue perceber. Poxa, olha como que eu agi. E volto a falar, as pessoas dizem que eu pego muito pesado aqui no podcast. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque eu venho trazer as experiências, a carapuça serve demais. Então é isso que acaba acontecendo, né? Eu queria também... despender um tempo aqui para agradecer as pessoas que comentam. Os comentários positivos aqui, eles são fantásticos.
Eu tenho falado que desde o início do projeto do podcast era talvez para mim mesmo, só para mostrar para mim que, poxa, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora algumas coisas que estão presas. E o efeito foi muito bom. As pessoas têm encontrado empatia, que acho que esse partiu daí, né, o objetivo principal, que é criar uma corrente do bem, que as pessoas que passaram essas mesmas coisas ou algo semelhante possam se encontrar, que é uma das maiores dificuldades que nós temos aqui. Quando nós saímos da igreja, a dificuldade é encontrar quem nos entenda. E o podcast serve para isso. Eu tenho que lembrar também, né, porque às vezes as pessoas acham que a gente está só no YouTube. Estamos nas praticamente todas as plataformas que você conseguir encontrar numa busca no Google, desde Spotify, Google Podcast até outras, estamos em todas essas plataformas. Então você vai encontrar o Mormon Móvel Podcast nas plataformas de podcast também, para você ouvir. É que no YouTube a gente consegue comentar, você consegue dar as reações ali, eu consigo dar o coraçãozinho no seu comentário, eu leio todos sem exceção. Então é muito bacana, né? Eu tenho também alguns áudios que as pessoas mandaram quando eu estava pedindo, né? Manda algum áudio de até 2 minutos, alguma coisa assim, falando seu relato, que eu também vou trazer para cá. Eu tô só trabalhando com a edição deles para poder vir trazer para vocês aqui, porque as pessoas têm relatado muitas coisas. Eu vou deixar novamente na descrição desse podcast aqui, no YouTube, se você estiver ouvindo através das outras plataformas, Spotify, Google Podcast, qualquer outro, vá até o YouTube, porque na descrição desse mesmo podcast vai estar o link para você mandar um áudio no WhatsApp falando o seu nome, de onde você é e seu relato, como é que foi sair da igreja, ou como é que é descobrir a verdade, como você está passando aí, tendo abandonado a corporação, e o seu relato com certeza vai ser de bom grado quando nós trouxermos para cá, tá? Então vou deixar o link na descrição. Eu quero agradecer demais todo mundo que está com a gente aqui. Eu tenho percebido a irmandade que a gente consegue encontrar aqui. Essa deveria ser o que a gente tem que se preocupar um com o outro. Só que, às vezes, membros da igreja estão aqui. Eu vi com o podcast da conferência, o podcast anterior, que eu falei que muitos membros da igreja vieram aqui, destilaram ódio, mas o interessante é que as pessoas estão aderindo a isso, mesmo membros da igreja estão se inscrevendo para receber novos podcasts. Então eu sei que você quer uma recomendaçãozinha no bolso aí, quer saber as coisas que a gente fala aqui, e tá tudo bem, venha fazer parte. Eu tenho dito que se tudo que a gente fala aqui servir só como um empurrãozinho para você pensar um pouco mais e querer pesquisar, o objetivo atingido. Certo? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.